Silvana Machado começou sua trajetória em tecnologia da informação há mais de 4 décadas, atuando em mainframes e enfrentando 2 grandes desafios. Ela era a única mulher em uma equipe de técnicos que eram de 2 a 3 gerações mais velhos que ela. No entanto, isso não representou um obstáculo, pelo contrário, ela foi recebida com grande afeto e desde então construiu uma carreira de sucesso que ela nos conta nessa entrevista encantadora. Convidamos você a se unir a nós e descobrir os pormenores desta conversa cheia de conselhos valiosos e aprendizados significativos. Te vejo lá. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com pessoas sêniores e mostramos que nunca é tarde para você continuar a ser super ativo, ser uma pessoa atuante e principalmente fazendo a diferença para os negócios, para as empresas e para a sociedade. Eu sou Ricardo Mandel, sou o host do Nada de Pânico e hoje vou ter a companhia aqui da Alessandra Argona, de São Bernardo do Campo, e do Michel Girardias, do Rio de Janeiro, meu amigo carioca. E você que nos assiste, que nos ouve, se você gosta do conteúdo do podcast, não esqueça de seguir, né, nos seguir nos nossos canais, né, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast, dando seu joinha. E, claro, de compartilhar, né, com seus amigos, com seus parentes, enfim, de pessoas que possam se beneficiar do conteúdo que a gente traz aqui. E hoje é um dia especial, porque a gente vai estar conversando com uma pessoa que faz parte do Nada de Pânico, que vocês já conhecem. Então, é um prazer estar conversando com a Silvana Machado de Campinas, tá? A Silvana, ela é uma gerente de projeto sênior, uma pessoa que trabalha hoje na Kyndryl, e ela tem uma experiência incrível, uma longa carreira, principalmente na IBM, mas trabalhou também no Instituto Eldorado, na Lucent e na Motorola. Então vamos começar, Silvana, seja muito bem-vinda. Fique à vontade de falar suas primeiras palavras. Gente, muito obrigada. Eu me sinto muito honrada de vocês estarem me chamando para a gente conversar. Até porque a gente tem outros e fiquei muito feliz mesmo com o convite. Mas vamos lá, conversar um pouquinho de nós, né? Cada um vai falar de um pouquinho de nós mesmo. Você é um grande exemplo. Você é uma pessoa tímida, você é um grande exemplo para muitas pessoas. Agora, para esse papo, né, inicial, eu queria, né, que a gente falar um pouquinho sobre a sua carreira e sobre hoje e tudo mais. Como é que foi o seu início de carreira profissional? Eu sei que você estudou informática, né, da área de TI, mas como é que foi o seu início? Bom, eu sou da 3ª turma de computação da Federal de São Carlos. Eu entrei na computação sem saber o que era. Eu só entrei porque eu sabia matemática. Mas eu estava prestando arquitetura, passei na computação, não sabia o que era computador e me encontrei, porque é a lógica, eu sou uma pessoa muito lógica. 1 mais 1 para mim é 1, né? Então, que é na nossa conta booleana, né? E eu gostei. Aí eu vim fazer estágio na IBM em 80 e fiquei até 96. Então foi em 80 que você teve o primeiro contato com a IBM, tá? Foi. Eu fui estagiária em 80, fui efetivada como estagiária. O Américo era o meu mentor de estágio. Então, o meu currículo era na folha de papel almaço. Então, escrito à mão, não era nem datilografado. O meu primeiro currículo era na folha de papel almaço, não datilografado. Nossa! Você fala isso, os jovens hoje nem sabem o que é papel almaço. Nem sabem o que é isso, né? As nossas provas eram mimeógrafo. Mimeógrafo. Eu tinha as fichinhas de telefonia para poder ir na Telesp ligar, ou então eu ia na Telesp, esperava na fila a telefonista me chamar para eu entrar na cabine e falar com os meus pais. E nessa época, Silvana, como é que foi? Pelo visto, aí você era uma das poucas mulheres, né, na área de tecnologia. Eu fui, não, já existiam algumas mulheres, já tinham. Por incrível que pareça, a minha turma é mais mulher que homem. E quando a gente se formou mais mulher que homem, mas era uma turma pequena.
30 alunos e a gente formou, acho que em 18, 19. E a gente, eram poucas mulheres. O dia que acabar esse vídeo, eu vou mandar para um amigo meu, que era um japonês, o Celso, que eu chamava ele de Danico, porque eu sou razoavelmente alta para mulher, né, 1,70 m, e o Celso, eu arrastava ele pela cidade inteira. Então, e a gente uma vez foi fazer uma prova para estágio, olha só, gente, em 79, nós fizemos um exame para estagiária da CESP, estagiário, em São Paulo. Cheguei na sala, tínhamos 30 pessoas. Peguei e contei. Tinham 6 homens, 7 com o Celso, 23 mulheres. Quando a gente foi ver a lista, não passou nenhuma mulher. Nossa! Nenhuma. E passaram 6 homens. E nenhum era o Celso. Eu ainda falei para ele, nem isso você conseguiu passar? Bom, aí eu fiquei brava, mas não passou nenhuma mulher. Quem sabe um dia alguém... Os gestores da CESP nem existem mais, né? Mas se eles olharem esse vídeo, o quanto eu, naquela época, uma menina de 20 anos, ficou irada. Né? Porque não... Indignada. Quando eu entrei na IBM, eu não queria trabalhar em análise de sistemas, eu queria trabalhar com software. O meu sonho de consumo, que acho que vocês não conheceram, era trabalhar na Cobra. Então, eu lembro da Cobra. Eu lembro da Cobra. Era o meu sonho de consumo e dos meus orientadores. Eu sempre investi muito em estudo. E quero dizer, e falar agora, aproveitar, né? Que eu sempre estou estudando alguma coisa. E hoje, eu estava estudando o GNI da PMI, e lá tem um dos slides, ele fala, nunca pare de estudar. Aquele slide é meu. Nunca para de estudar. E eu sempre me destaquei por estudar, né? Aliás, Silvana, isso é uma das coisas que mais chama atenção, né? Você é uma pessoa, por isso eu falei que você é uma inspiração. Você estuda, aprende, faz certificação, né? E a gente vê que isso está no seu sangue, né? Essa vontade, esse desejo de ter informação. E quando eu saí do estágio e fui efetivada, a Alessandra, voltando no seu ponto, eu entrei na engenharia. Eu saí desses sistemas de informação, que eram programações, tudo assim, com GoTo. Eu vinha de uma escola de programação estruturada, sabia pensar logicamente, tudo estruturado. Eu saí do GoTo, eu mudei programas ali, aí eles me indicaram para a engenharia que tinha vaga contratando. E eu cheguei na engenharia, uma menina de 21 anos, com 60 homens. Aí sim. E como é que foi trabalhar? Como é que foi trabalhar com você, essa jovem? Olha, e tem 2 pontos, né? É só ela de mulher e a diferença de idade, né? 2 gerações lá atuando. E a gente já conversou disso, né, Ricardo? O quanto eu fui bem tratada. Eu tive um engenheiro, Ernesto Levi, uma pessoa maravilhosa. Ele me tratava como se eu fosse uma filha, e do tipo assim, me defender quando eu não sabia o caminho, ele vinha junto me defender. E nunca recebi um assédio. Não tive nenhum assédio. Uma vez eu falei para os meninos, devo ter sido bem feia, porque nunca ninguém me assediou. Né? Eu gosto muito de brincar, né? Por outro lado, por mais que eu esteja falando aqui, eu sou uma pessoa tímida. Eu não chego no ambiente, não. Eu olho, eu fico. E ali foi isso, foi devagar. Foram pessoas maravilhosas. E ali eu fiz minha carreira, até 96 na engenharia. Aí eu tinha um filho que estava com 3 anos e eu queria muito ser mãe, né? Estava com 3 anos, resolvi fazer GV à noite em Campinas, largava ele com a babá, porque meu marido trabalhava em São Paulo, ele chegava às 8, eu tinha aula às 7 e tal. Um dia meu filho falou para mim que ele gostava da babá e não gostava de mim.
E aí foi a água. Aí eu pedi a conta no dia seguinte. Eu estávamos tendo um processo de PDV, que eu não estava inserida. Os meus gerentes vieram falar comigo, uma amiga minha falou assim, você teve um piti. Eu tive um piti. Eu tive porque eu não conseguia conceber que eu queria tanto ser mãe. E no final ele estava em segundo plano. Ele estava em segundo plano. Ele estava, né? Que judiação. Aí larguei, fiquei me situando no mercado. Acho que foram uns 3, 4 anos. Aí PDV era o plano de... Plano de demissão voluntária. Plano de mudança. Né? Era o sopão. Era o sopão. Era. E naquela época, eu nunca pensei que eu fosse ter filho único. Uma vez até eu fiz uma apresentação e falei isso para as meninas. Quando me chamaram para Role Model, que eu falei assim, gente, as mulheres precisam pensar o que elas querem da carreira, mas o que elas querem da vida. Porque eu sempre queria ser alguma coisa. Eu sabia que eu queria almejar alguma coisa. Tanto que, olha que legal, eu fui promovida para gerente grávida por um gestor negro. Eu tenho o maior carinho por ele. Maior carinho. Imagina um homem negro botar uma mulher na engenharia grávida. Várias variáveis aí, né? Se você for falar, eu fui a primeira home office da IBM, porque eu não queria ficar sem contato com o time, eu estava grávida, como é que eu ia fazer, né? Aí eles resolveram, comprei uma placa de modem, um engenheiro foi lá em casa, ligou ela com discada, e eu fazia ligação de escada para entrar, que na época eram os VMs, a gente trabalhava no sistema VM. É gostoso lembrar isso. Tem uma coisa que a gente observa e admira muito você. Você, primeiro, não tem medo do novo. Você abraça o novo. Você está sempre querendo aprender. E isso aí não é só uma coisa técnica ou trabalho. Eu percebo isso em você em tudo. Então, por exemplo, tem aquelas ações dentro da empresa, né, de diversidade, né, de LGBT. Eu vejo você sempre engajada, participando, dando palestra, né? E isso mostra o quanto que você está sempre atual em relação ao trabalho, em relação vamos dizer assim, o que acontece na sociedade. Isso realmente é muito inspirador. Eu acho muito bacana, aprendo muito contigo quando a gente conversa. Muito bom mesmo. Obrigada, Michel, mas quero te dizer uma coisa. Eu vou sempre com medo. Você enfrenta, né, Silvana? Na verdade, você enfrenta. Eu tenho medo. Eu contei para vocês, eu voltei a estudar piano, vocês sabem, né? Aí sábado domingo teve uma apresentação e eu tava fanha, né? Sei lá, afônica. Isso. Sábado, tava sem voz. No domingo eu levantei e falei pro meu marido, eu não vou, eu tô sem voz, eu não vou. Ele falou assim, mas você não vai falar. Você não vai falar, você só vai tocar. Eu falei assim, não, é só seus dedinhos que vão funcionar, você não vai falar. Eu falei, não vou. Aí ele falou, vai sim, vai, toma água, vamos. Aí a gente chegou lá, a minha professora me viu, veio me cumprimentar, você tá aqui? Eu falei, eu tô com medo. Você tá com medo do quê? Tô com medo de tocar, tô com medo. E era só para nós. É uma apresentação só para os alunos, mas ela tem alunos talentosíssimos. Eu não sou pianista, eu vivo falando, não sou pianista, eu estudo piano. Porque o pianista é realmente o pianista. Não, eu estudo. Mas eu resolvi imitar esse challenge de novo, né? Mas a primeira coisa que eu falei, a hora que você falou que eu não tenho medo, Michel, eu lembrei disso. Cheguei lá e falei assim, eu tô com medo. Friozinho na barriga, hein? Eu tenho medo. Não demonstra. Não demonstra mesmo. Para mim, você é um exemplo de abraçar a situação e tentar fazer o teu melhor e absorver aquilo. Eu acho muito inspirador. Obrigada, com certeza. O que eu ia falar é, quando você teve que pedir a conta, né? Você teve um friozinho na barriga também, né? Porque você estava mudando de uma carreira para se tornar uma mãe, né? Dedicada. E foi ali uma época, em 96 foi quando a IBM mudou o plano médico. Ela queria mudar. Então, quem era antes de 96
teria direito ao plano médico Total, né? da vida, né? Uhum. E ainda meu marido falou assim, você vai sair mesmo? Falei, vou, não vou deixar mais o Arthur assim, sozinho. Então, foi uma época que eu podia levar ele na natação, eu levava ele na escola, eu buscava na escola. Um pouquinho antes, no ano anterior, eu estava como gestora. Quando meu filho nasceu, eu não sabia tratar dele. Teve um dia que eu falei assim, puxa vida, eu tô com 20 engenheiros me reportando a mim e não sei cuidar de um bebê. E eu sempre fui aquela mãe, e assim, eu sou muito chegada com sobrinho, né? Sempre gostei de criança, eu sei cuidar dos outros e não sei cuidar deles. Até hoje, os meus ex-funcionários lá de 92, 94 me chamam de chefinha. No dia 22, eles fizeram um almoço outro dia e queriam que eu fosse, eu falei, não vou. Não, chefinha, nós vamos remarcar. Falei, não vai remarcar porque eu não vou ter agenda. Então, façam de vocês, né? Mas você fica aflita, né? De não saber cuidar. E eu passei, no ano anterior, eu lembro que era aniversário do meu pai. Numa semana, foi quando a gente começou a fazer serviços em Sumaré. E eu estava com um grupo de automação, que eu não sabia nada de automação. Mas aí eu sei quem sabe. Hoje até falei para o menino, você não tem que saber tudo. Você tem que saber quem sabe. Ou saber quem sabe, né? Você sabe alguém que vai saber quem sabe. Então vamos por ali. Mas eu tinha aqui no cliente. Então era Souza Cruz em Uberlândia, Nova América no Rio, tinha uma em Curitiba e na volta de Curitiba, cada dia eu estava numa cidade. E ia de avião, de manhã voltava à tarde para pegar ele na escola e voltava, não sei o quê. Um dia eu fui catar meu filho na escola, olha que eu fui botar ele no carro atrás, que era um carro de 2 portas, né? Fui botar ele atrás, travei. Tive uma distensão muscular, 15 dias na cama. Nossa. Daí eu tinha 36, 37 anos. Era toda a tensão, né, do trabalho. Era aquilo. Era o dia do aniversário do meu pai, não consegui nem falar com ele. Então, são coisas. Aí comecei a avaliar, eu estava deixando ele. Então, vamos parar. Então, foi isso. Então, mas aí, Silvana, como é que você acha, assim, para a gente passar uma mensagem, né, para as mulheres que vão estar escutando ou assistindo o nosso podcast? Que mensagem a gente poderia passar para elas, as meninas mais novas, né? Porque hoje em dia o mercado está muito concorrido. A gente vê que a mulher realmente está cada vez mais tendo filhos com mais tarde, quando não está tendo, porque elas escolhem a carreira profissional. Você acha que no mercado atual tem um espaço para a mulher ter as duas coisas? Ela tem a vida dela pessoal e a profissional? Então, Ale, se na minha época, em 96, a gente tivesse implementado mesmo o home office, ele poderia ter me ajudado. Hoje tem tem mais fácil. Tem mais fácil, tem o home office, desde que as empresas implementem. O que eu falei aquela vez no Role Model foi, você tem que pesar o que você quer fazer. Porque eu demorei para ter meu primeiro filho e 2 anos depois não pude ter mais. Então, porque eu tive um problema, eu queria. Quando ele nasceu, o Arthur foi um bebê delicioso. Falei, quero 5. Um time de futebol de salão. Vou ter 5. Na família do meu marido tinha 5, na minha casa são 3, que eu sempre achei pouco. Queria ter mais criança, sempre gostei de criança. Sempre gostei de primo. Tem coisa mais gostosa que primo? Ô, Michel, você tem primo? Vai lá atrás dos primos, Michel. Entendeu? Tem coisa mais gostosa que primo. É delícia, delícia. Então, na minha casa sempre teve muito primo, né? E eu queria ter mais filhos. Não consegui. Então, eu falo para as mulheres, preste atenção no seu relógio biológico. Preste atenção no que você quer ser. Eu não sabia do relógio biológico. Não que ele seja inocente, entendeu? Mas não era tão discutido. Hoje tem. Hoje ela tem informação. Hoje ela tem home office. Eu não queria babar em casa.
Eu sempre fui assim, não quero alguém em casa, ele vai para um berçário. Aí eu procurei um berçário pequenininho, eram 4 crianças. Então o Arthur pouco ficava doente. Se você for botar num berçário chiquitésimo, famoso, não sei o quê, vai estar com um monte de criança. Sim, é mais contato, mais fica doente mais Então, se frequentemente. você olhar para ser mais simples, mais apropriado para o meu caso. O Arthur teve uma vez só, e era no caminho para a IBM, na época. Eu saía da minha casa, ele deixava ele no berçário e ia para a IBM. Então, sempre fui a história de eu ser prática. Eu faço academia perto da minha casa, ou era perto de onde ele estudava. Ou eu faço, hoje eu moro num condomínio que tem um clube, então eu gosto de natação, eu faço hidro e dip. E não gosto muito da natação porque eu não posso falar com os outros, né? Porque conforme eu tô indo, o outro tá voltando, a gente não conversa. Não tem Mas jeito, na né? dip, nada, né? olha, não, e na DIP a gente fala que a gente tem 3 em 1, porque é às 8 da manhã. Então a gente tem a social, o solzinho da manhã e o último é a ginástica. Porque se conversa até de tudo, receita, até com os meninos troca receita, né? Ô, Silvana, você é uma pessoa sênior, que trabalha muito, a gente sabe, eu te conheço, e você faz trabalho voluntário, você toca piano, tem aula de piano, faz atividades físicas, que você acabou de falar, que vai para natação, que tem o clube, tem a família, tem o filho. Como é que você consegue um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal? E tempo para tudo isso também? Então, eu acho que hoje eu tenho mais equilíbrio. Bom, primeiro é o seguinte, o piano eu falo que eu toco, né? Mas tem dia que eu vou para aula e não estudei. Só que antigamente eu tinha cobrança de tirar nota. Hoje eu não quero mais a nota de ninguém. Eu não quero mais a nota dos outros, eu não quero mais. Eu li até um pensamento esses dias, um dos amigos me falou que eles me mandou uma mensagem falando: eu não tenho mais que dar satisfação para os outros. Eu tenho 65 anos. Não sinto com 65 anos, vou falar. Eu acho que eu não me sinto com isso. Mas eu também valorizo a idade que eu tenho, que eu vou dar meu tempo. Ontem, por exemplo, eu que agitei, nós vamos jantar com o Arthur em São Paulo. Meu marido não vai fazer 70 anos de novo. Nós vamos lá. E foi prazeroso. Voluntariado, gente, é o caminho para muita coisa. Para muitos valores nossos. E, gente, nós temos que devolver para a sociedade o que a gente ganhou. Eu ganhei muito da sociedade. Sempre estudei em escola pública. Fiz universidade pública. Não vou devolver. Eu tenho que devolver isso. Aliás, eu acho que toda universidade pública deveria ter um contrato com os estudantes que eles tinham que devolver de alguma forma depois isso. Entendeu? Depois, quando eu fui fazer PUC, eu falei assim, a primeira vez que eu vou pagar minha faculdade, vamos lá, vai. Eu fiz mestrado na PUC, né? Então, porque era um sonho, eu fui atrás. Como é que eu voltei para o mercado de trabalho? Networking. Eu só voltei para o mercado de trabalho na Motorola, porque um grande amigo meu, que é meu amigo até hoje, soube que tinha uma vaga, catou o CV, levou. O outro gerente que estava lá era meu amigo, tinha trabalhado comigo, me catou. Então, são esses anjos que a gente tem na vida. A gente tem vários anjos. Aí eu fui para a Motorola, saí da Motorola, fui para a Lucid, porque eu encontrei outro anjo que tinha trabalhado comigo e que estava precisando de um gerente de projeto. Eu nem era certificada. Fui para lá. De lá, eu fiquei 2 anos na Fitec, que era Lucid Fitec. Aí saí, fui demitida. O dia que eu fui demitida, o meu gerente chorava. Eu falei, o que aconteceu? Morreu alguém? Ele falou assim, não, eu tenho que te demitir. Eu falei assim, é só isso? Eu tinha muito medo de ser demitida, Michel. Lembra a história do medo? Eu tinha muito medo de ser demitida. E talvez eu tenha pedido o PDV porque eu via que a empresa estava indo para uma outra linha que eu não sabia se eu ia conseguir. E o meu filho tinha me dado a chance de. A história dos astros, né?
Não, vem cuidar de mim. Então tá bom. Aí, para eu voltar para o mercado de trabalho, esses anjos me ajudaram a voltar para a Motorola. O outro anjo me levou para a Lucent. O outro anjo me trouxe de volta para o Eldorado. Quando o meu amigo me levou para o Eldorado, todos tinham trabalhado comigo na IBM. Todos. Eles fazem parte da minha grande rede de IBM. Grande. É muito grande. E quando eu voltei para a IBM, fui para Eldorado, ele me chamou para ser gerente do laboratório. Eu falei, Jair, eu não conheço hardware. Eu não sei fazer isso. Ele falou assim, você não precisa, eu só preciso da sua gestão. Você vai lá, os meninos têm quem faça. E ele precisava que a gente fosse certificada ISO. E o gerente anterior ficou lá 3 anos e não conseguia certificar ISO. Eu cheguei em agosto, em abril, a gente fez a certificação. E, aliás, o dia da certificação foi o dia que minha avó faleceu em Catanduva. E eu era muito chegada a ela. Mas eu falei assim para a mamãe, eu já vi a vovó no domingo, eu não vou ver a vovó porque eu precisava estar na reunião. Tinha que ter a presença do gestor para mostrar. A gente conseguiu a certificação. Foi a maior alegria da minha vida lá. Daí eu queria mudar de emprego, queria fazer outra coisa. Jesus falou assim, não vou mexer em time que está ganhando. Não vai? Ah, tá bom. Uma outra anja apareceu, foi lá, falou pro Nélio, o Nélio pegou outro anjo e me trouxe de volta para o IBM. Falei, tchau. Tá. Aí foi aí que eu voltei para o IBM, em 2005. Então, são anjos, a rede network, são anjos na nossa vida. Tem um negócio que eu falo que é a diferença entre habilidade e dom, né? A habilidade você consegue desenvolver, mas dom é uma coisa que você nasce com ela, entendeu? É nativo, é seu. Você é uma pessoa que se diz tímida, mas que você consegue fazer bons relacionamentos. Eu lembro quando eu estive visitando a cidade, como você me recebeu super bem e tudo. Então, tem uma visão que me preocupa hoje, que é o seguinte, né? O pessoal mais sênior aprendeu, né, de várias maneiras a fazer, a colecionar amizades, a ter bons relacionamentos. E eu vejo a nova geração, né, que tem se afastado disso até por causa da tecnologia. Falam com muita gente em relação a ter acesso, né? Mas, no fundo, o face-to-face, o olho no olho, diminui. E eu queria saber, você que é uma pessoa que fala com todo tipo de gente, como é que você percebe o que mudou? E se você chega às pessoas mais próximas, você chega a dar algum toque, gente, vamos exercitar essa questão de se comunicar, de criar relacionamento, de criar um networking. Como é que você percebe isso hoje? Então, você sabe que eu falo muito isso com o meu filho. E o meu filho fala assim para mim, né? Meu marido também é mais tímido e meu marido não tem muitos amigos. Tem os meus amigos, até porque ele trabalhou em São Paulo e ele moramos aqui em Campinas. Ele tem alguns amigos em São Paulo. Mas o Arthur fala assim para mim: mãe, eu sou que nem você é de várias tribos. E essas várias tribos a gente tem que cultivar. E eu falo isso muito para os jovens. Vocês têm que cultivar. A minha casa vive tendo reunião deles. Mas é que tá, o networking, né, que foi colocado, que eu acho uma coisa muito importante, o networking a gente constrói, né, durante a vida. A gente tem que cultivar o networking, né? Cabe a nós também, temos o ownership, né, disso, né? Agora, Silvana, você sabe que... Dá trabalho. Né? Dá trabalho, mas é um prazer imenso. É o nurturing. Né, que eu acho que a palavra certa é nurturing para o cultivo, né? Cultivar. Agora, Silvana, a gente sabe que aqui nada de pânico, a gente é movido a pânicos, né? Então, vamos lá. Conta pra gente aí, quando você entrou em pânico? Não medo, pânico. Então, olha, primeira vez que eu tive um pânico eu tinha 1 ano e meio de companhia, foi em 82, e surgiu uma oportunidade de eu ir morar fora. Em Kingston, perto de Nova York, para buscar um produto.
E eu ia buscar em termos de software. O código era em disquete, que ninguém vai saber o que é. Era 3274, uma controladora de terminais, tal. Lá fui eu. Só que eu não falava inglês. E falava pouquíssimo. Nossa, pânico geral, então. Não, né? E os meus amigos, então todo mundo, não, Silva, olha. Um chegava e falava assim, olha, você não atende telefone. Como assim? Não atende telefone. Aí o outro, e eu apavorada, apavorada. O que eu vou fazer? A hora que chegou a passagem, o passaporte, tudo, para eu ir, eu tinha que embarcar acho que era 31 de junho, cheguei lá para o 4th of July, para ver o jogo do Brasil, que a gente perdeu da Itália, né? Eu fui com 2 amigos. Quando chegou tudo, eu fui lá, bati na porta do meu gerente, ele estava em staff meeting. E eu falei para ele, fulano, olha, tá tudo aqui, então eu vou mesmo amanhã, né? Ele falou, eu falei assim, você não pode mandar o Medina? Ele fez assim, passe bem, fechou a porta e pronto. E você teve que ir com a sua cara e a coragem. E aí, Silvana, como é que foi isso? Aí, ali, cheguei no avião com um colega meu, com a esposa, filhos. A esposa chegou para mim e falou assim, olha, você não vai grudar nele, né? Você se vira lá. Eu não sabia dirigir carro automático. Só sabia não sabia falar inglês. Nossa, tava fácil, né? Não tava fácil, não. Chegou lá, vamos pro hotel, cansada, tal. E eu tinha recebido um negócio deles sobre ver a moradia, tal. Cheguei no hotel, passei a mão no telefone e liguei para uma imobiliária que ela não entendeu nada do que eu falava. E nem eu a ela. Mas, e o medo? E o desespero? Eu tinha que me virar, porque eu não podia contar com ele. Aí eles me ajudaram de ir lá buscar um carro, e a hora que eu catava o carro fazia... eu falei, eu não vou chegar. Cara, eu não creio isso. Não, parece piada, deveria ser, né? Deveria ter. Um amigo meu fala que tem muita coisa na minha vida que devia ter filmado para passar naquele programa do Faustão, que passava vídeo, né? Sim, vídeo cacetada. Vídeo cacetada. Ele falou assim, não filmou, tinha que filmar essas vídeo cacetada tua. Então, deu pânico aquela vez. E dessa vez você ficou quanto tempo lá? Fiquei 6 meses. Depois... 6 meses. 6 meses. Era pouco. Aliás, eu não falava inglês, lembra? Então, no primeiro mês, eu conheci um senhor lá, que é meu amigo até hoje, e ele me viu, aquela menina... Desespero. Ele tinha 4 filhas, ele queria que as filhas dele estivessem em contato, um casal negro. Ele me chamou para casa dele, e ele falou assim, que até hoje ele lembra que eu falava que todo dia à noite eu morria de dor de cabeça, porque eu tentava entender. Mas era uma dor de cabeça horrorosa. Eu sou muito alérgica, a minha pele... fica com o sabão deles. Aí teve gente que me levar sabonete e tal. Passado o tempo, o senhor Ernesto Levi fala que vai para Kingston. E lá vai a dona Silvana buscar o Ernesto Levi no JFK. E a hora que o Ernesto Levi saiu, ele olhava para mim e falava assim, você veio me buscar. Tem certeza que você conseguiu? Então a gente vibrou. Porque... eu vou lá buscar o Ernesto. Eu me viro. Era mapa. Não era o Waze. Exato. Não era tudo tecnológico. Cada mapinha, para no meio do caminho, ver se você está certa. Cata 300 mapas. Um lá, outro aqui para chegar no JFK. Mas aí, Silvana, você vê como é importante colocar os desafios para as pessoas e não deixarem elas
pularem fora, né? Mas muitas dá vezes medo? hoje, claro que dá medo, claro que dá, mas o ponto é você encarar o desafio e vencê-lo, né? É. Então esse E acho que é outra uma grande coisa, lição. o meu inglês não era bom, né? Foi o ano que lançou ET. Ah, o filme. ET e Asas Indomáveis. A hora que ele falou pregnant, eu não sabia o que era pregnant, né? Para isso, eu assisti ET 4 vezes, pagando, né? Porque não tinha vídeo. E aí, não tinha legenda lá, né? Não, Você estava assistindo no não, original lá, isso. né? Eu fui 4 vezes. 4 vezes assisti Asas Indomáveis. E falo, hoje, por exemplo, eu falo muito que as pessoas têm que falar inglês. Tem uma mentoria que eu estava fazendo com uma garota, eu falo para ela, assiste filme, assiste nele não uma vez, 10 se for. O meu sobrinho morou na Inglaterra, né? E aí teve um dia eu falei assim, Gabi, tô assistindo A Culpa é das Estrelas. De novo, Tia Sil. De novo, Gabi, porque tem umas expressões ali que eu ainda não sei. Então ele falou assim, eu já não aguento mais assistir esse, mas assisto. Os filmes que eu gosto, né, eu assisto ele 500 vezes e de preferência sem legenda. O Arthur agora põe com legenda em inglês, então vamos. E quando você ficou lá os 6 meses, e aí como é que foi no final no finalzinho, você era para voltar? Você estava como? Razoável só. Não estava, não. Mas e o 6 medo? meses não. E aquele medo, o pavor aí, o pânico? Aí você já tinha. Aí já tinha passado, né? Depois de um mês e pouco, aí o Steve, esse meu amigo, me ajudou muito, ele e a mulher dele. Eles nos inseriam na família, porque eu sinto falta de família, de amigo, né? Então, e a gente trouxe o projeto para o Brasil, era um projeto de um upgrade da 3274, e aí eu era responsável pelo microcódigo dela, tinha o suporte lá de fora, mas aí a gente fabricou ela aqui vários anos e fizemos isso. Depois eu fui para Tucson, no Arizona, quando eu casei, aí foi outro desafio, que deu pânico, porque eu fui recém-casada e meu marido pediu licença não remunerada para ir comigo. E o pânico dele não se adaptar, dele não querer ficar. Eu tinha. No entanto, o Carlos se adapta em qualquer lugar. E o Carlos fala menos inglês que eu, mas que o Carlos fala assim, o Carlos não tem vergonha. E eu acho isso importante. Ele fala errado, mas ele fala. Ele se vira. Um dia deu um problema lá com um pneu de carro e ele foi no lugar, o cara começou a rir dele, ele olhou pro cara e falou assim, você fala português? O cara não sabia o que ele estava falando. Ele falou assim, então, eu não me encho o saco, né? Então, e o Carlos, às vezes eu falo assim, até tem que tirar ele de enrosco. Eu falo, não conheço, faço de conta que eu não conheço, né? Mas eu tinha esse medo, né? Entendi. Então, acontece, você entra em pânico. E uma das outras vezes que eu entrei em pânico, quando eu tive um problema na Motorola, que eu já contei para o Ricardo, com um rapaz mais novo. Então vamos falar disso, porque eu ia perguntar para você se você sofreu preconceito alguma vez. Então vamos lá. Então, não acho que foi preconceito com a mulher. Foi de sênior, né? Ele achar que eu era sênior, ele sabia que eu tinha um relacionamento de amizade com outros gerentes, e ele achou que eu podia pegar o lugar dele. E aí ele começou a minar as pessoas com quem eu estava fazendo amizade, ou com quem eu estava me relacionando. E eu tinha ido para Chicago para ficar 3 meses. O Arthur tinha 9 anos, eu larguei meu filho aqui. O Arthur engordou 4 quilos nesse período. E aí você fala, acabava resbalando, né? Respingando nele. Né? Aí, e a gente teve uma situação lá em Chicago que você não sabe, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Que era ter uma pessoa
agressiva comigo, minando os outros, para me trazer, para falar que eu não fazia direito, que eu estava lá para pegar o trabalho deles. E aí eu falei com o meu chefe, falei para ele, eu não vim aqui para isso, largar minha família para isso. Meu chefe falou, põe os dois na sala. Imagina, por teleconferência. Não era nem conferência assim, era só por telefone, né? Põe os dois na sala. Aí deu uma bronca nele, ficou bravo comigo, mas eu falei assim, eu quero voltar, quero ir embora. Fica aí e não quero mais, falando mais nada dela aí dentro. Aí ainda encontrei um amigo meu, depois, lá, que era um diretor, né, que era meu amigo, ele falou assim, quando é que você vai ser gerente? Eu falei assim, papá, PQP, não quero ser gerente, porcaria nenhuma nessa porcaria. Eu, Silvana, não fui feliz na Motorola. Eu digo isso não porque não é uma boa empresa, mas era um ambiente que eu me senti muito hostilizada. E aí era um sonho meu ir trabalhar na Motorola. A Motorola estava se estabelecendo em Campinas. Eu tinha um sonho. E aí o dia que eu vi que esse sonho não ia se concretizar, encontrei meu amigo da Luz, a gente ofereceu outro emprego, eu fui embora. Então, esse foi um pânico de você 3 chegar no hotel, pânicos aí ela contou, hein? Chora. Tem mais, Willy, tem mais. Não, eu imagino que tem muito mais. Mas, Silvana, eu queria pegar agora esse gancho que você falou aí do que você sofreu, né? Esse certo preconceito, Desculpa. essa situação. Como é que você vê hoje, né, como profissional sênior? Você vê preconceito no mercado com relação aos sêniors? Vou responder de outra forma. Mas eu volto nesse se eu não te responder. Semana passada teve uma reunião de mulheres lá na Kyndryl. Foi um evento de network, onde nós tivemos várias executivas falando e tal. E num dos momentos eu disse, e foi muito sincero, que eu acho que a mulher boicota a mulher. E eu já tive boicote de mulheres mais novas. Então, existe esse boicote, a mulher boicota a mulher mais do que o homem. E até ainda falei assim, olha, quando eu tive essa última, foi anunciada a Maria a última vez, eu fui lá na sala da Lili e falei assim, tem certeza? Não quero mais outra gestora mulher. Porque eu tinha tido 2 ou 3 que me boicotaram. Teve uma situação dentro da IBM de me tirar do cargo sem nunca ter conversado comigo para colocar uma amiga. A gente acha que não existe? Existe. Existe, acontece, né? Me tirou do cargo para colocar uma amiga dela. Aquilo, eu quase entrei em depressão, chorava, porque eu não entendia por que eu estava saindo. Eu não conseguia entender o que eu tinha feito. Ela nunca tinha conversado comigo, como é que me tirava? Né? Outra coisa que eu sempre tento levar como lema de vida, sabe? O meu limite termina na hora que o seu começa. E respeito. Respeita. Quando eu olho o respeito que eu tinha pelos meninos quando eu entrei na engenharia, todos. Eu achava que eles eram meus pais, né, mesmo, respeito de uma pessoa mais velha. Mas eu não senti tanto isso de alguns mais novos. Hoje, aquela história assim, ó, não tô nem aí. Eu falo para os pessoal, se vocês querem saber como eu funciono, assiste o Senhor Estagiário. Boa dica, por sinal, boa dica. Vai assistir um Senhor Estagiário. A hora que você assistir um Senhor Estagiário... Aquele filme ensina muito, né? Abre muito a mente. Que são os paradigmas, né? As pessoas têm que quebrar os paradigmas que foram embutidos, né? No passar de várias gerações e que a gente descobre hoje em dia que não tem nada a ver, né? Cabe a cada um mudar a sua forma de agir. E outra, tem espaço para todo mundo, né, Silvana? Você não precisa derrubar. Eu preciso derrubar você para eu alcançar o meu espaço. E a gente trabalha tão bem juntos. Então, né? Eu até falo, eu não sei tanto trabalhar no celular,
Mas eu sei, eu talvez não saiba tanto de tecnologia, mas eu sei de criar times. Eu sei de conversar com pessoas. Então, o que eu sinto falta no home office é passar no corredor e falar: oi, bom dia, boa tarde, o que eu posso te ajudar? Isso eu sinto falta. Hoje, naquela conversa que eu tive com o garotinho, coitado, ele é um moço já, né? Ele pegou e falou assim para mim: eu quero te falar o que eu lembro muito de você, que você trazia bolo. Eu levava isso é bom. cada vez que e era assim, lá na TT, no projeto, a gente tinha 8 corredores. Então, quando a gente tinha um acontecimento, fechei um projeto. Um evento, né? Um evento. Completamos isso. Eu passava na casa de bolos, comprava 8 bolos, deixava um em cada corredor. E ele falou, aquilo fez uma diferença para mim. Porque as pessoas se sentiam inclusivas, né? É a história da liderança assim, inclusiva. Gente, quanto custou aquilo para mim? Então, R$150. São vários aspectos dentro disso, né? Além da liderança, a questão de você celebrar as conquistas, mesmo que não sejam tão grandes, sejam pequenas, mas você celebrar, ter essa cultura de celebração dentro do time, ajuda muito a formar o time, né? E manter as pessoas focadas, né, Ricardo? Animadas, e aí se mantém a equipe toda coesa, né? Reconhecidas. E, bem, pessoal, a gente está chegando no final, não parece, mas a gente está mais de 50 minutos conversando, mas eu queria tocar num assunto ainda, Silvana, que você falou da importância de a gente devolver as coisas para a sociedade, né? E você falou, né, começou a falar de trabalho voluntário que você faz. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, tipo, quais organizações que você presta trabalho voluntário, como que isso é feito e como você se sente com relação a isso. Não, lá no íntimo. O que eu acho, a que eu prestei com muito afinco foi a Cidadão para o Mundo, CPM, que é uma instituição muito 10, que eu ganhei mais do que eu dei. Porque a gente dava aula de 2 professores na sala, uma vez por mês, e você tinha, assim, a minha turma era pessoas mais velhas, ou depois eles selecionaram de não ter mais pais participando, né? Mas eram pessoas mais velhas que eu tentava falar isso para eles, não desiste, continua, vamos em frente, né? Então, vai dar certo. Então, é uma que me deu muito prazer. Anteriormente, eu tinha ido na Cidade dos Meninos, que daí eu juntava um monte de menina que trabalhava com a gente, e a gente ia lá passar uma manhã com as meninas. A Cidade dos Meninos é um lugar, é um abrigo para crianças em risco de vida. Tinha uma menina lá que tinha uma tala na mão, que aí a gente conversando, a madrasta pôs a mão dela na panela fervendo. Então as meninas não podiam nem aparecer em foto, a gente não podia tirar foto, não tinha celular para tirar foto, né? Tinha que levar a máquina, mas a gente não podia tirar foto, ou se tirasse foto tinha que mandar para eles selecionarem, porque os gestores delas não poderiam saber onde eles estavam. Então, se você procurar, tem lugar. O meu filho participou daquela do sonho, eu não sei como é que chama, que você vai e passa um dia de sonho com a criança. Então, você brinca com ela, passeia. Então, a gente tenta de vez em quando fazer alguma coisa assim, mas a CPM é deliciosa. E na CPM a gente tem dois professores, né, de inglês, e eu aprendia mais com eles do que eu ensinava. Eu aprendi muito mais a de gramática com eles, entendeu? Tem gente que fala que eu falo bem inglês. Não, eu não falo bem inglês. Mas o que eu aprendi é de telefone, de TV e dando a cara. Dos 6 meses, né? Do início lá atrás, os 6 meses, depois mais 3, mas não sei quanto. E por aí foi. Não, mas que legal, né? Trabalho voluntário é muito importante. Uma última pergunta, Silvana. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Então,
Bom, se um dia eu for parar de trabalhar, acho que eu vou fazer um curso de gastronomia. Desculpa. Eu me vejo trabalhando sempre. Eu tenho minha mãe de 85 anos, que ela vira e mexe e fala assim, Sil, para de trabalhar, mas eu quero que você fique comigo. Eu falo assim, eu não, depois vou ter que arrumar mais aqui com você, eu venho de sábado e domingo, faço tuas coisas, a gente vai junto em um lugar ou outro. Eu não sei, eu me vejo buscando alguma outra coisa, porque eu fiz mestrado, porque era um sonho na minha vida, e eu falei, não vou deixar. Vou fazer um doutorado? Não vou. Eu queria dar aula, não fui dar aula, mas também hoje eu já não sei se eu quero dar aula, porque a aula é muito rígido com as coisas. Eu quero conversar. Eu quero é uma coisa mais solta, eu quero dividir, eu quero falar, eu quero dizer para as pessoas que elas têm que estudar. Ou eu estou enchendo a paciência do meu filho, que eu quero que ele faça um MBA. E aí ontem eu falo para ele assim, Arthur, não pode parar. O Arthur fez certificação financeira, que é uma certificação bem difícil, CFA e tal. E aí ele se achou, né? Eu falei, qual é o próximo? Qual o próximo? Não pode, né? Então, acho que alguma coisa, é claro, né? Eu já vou estar com 75 anos. E outro dia eu comentei com um amigo, dizem que na nossa idade a gente tem que viajar a cada quartil. Nós temos que ter meta por quartil. Nem que for aqui perto, a gente tem que viajar por quartil. Meu amigo falou assim, tá louca? Esse é meu amigo, aquele que levou meu currículo para Motorola. Imagina, nós somos amigos há 38 anos. E eu fico enchendo o saco dele. Você tá louca, Sil? Uma vez cada quartil, você me quebra. Eu falei para ele assim, já marquei com a tua mulher o próximo. Então, eu vou, eu e ela, você fica. Você só paga a conta, não precisa ir não, você só paga o cartão, né? Então, a gente brinca, mas a gente viajar, a gente conhecer, fazer um curso de inglês no exterior, eu quero fazer curso de inglês. Ai, tirei minha cidadania italiana, gente, sexta-feira. Que maravilha! Agora eu sou uma italianinha, viu? Ainda não tenho, eu quero a cidadania, não quero o passaporte não é tão importante, mas a cidadania era meu. É pro meu filho, né? É pro meu filho. A gente está aqui para ir realizando os nossos sonhos, né? E cada um tem o seu. E os sonhos vão mudando também. Então, agora você tem uma nova lista de sonhos aí para os próximos anos. Eles não são estáticos, são dinâmicos, né? Silvana, eu queria te agradecer muito você ter topado conversar, né? Eu sei que você, no fundo, é meio tímida, né? Então, agradeço muito aí o teu tempo, compartilhar a sua experiência. Quanto mais coisa a gente poderia conversar aqui. Mas fica à vontade de colocar aqui sua mídia social, que você talvez não utilize tanto, mas se alguém quiser entrar em contato com você, fica à vontade. E as suas palavras finais, né? O que você quer passar para o pessoal aí de mensagem? Primeiro, gente, agradecer. Vocês me deixaram muito à vontade. E fico muito feliz de participar com vocês, né? Pouco, né? Que às vezes eu não consigo participar tanto, porque chega num certo horário que eu quero dar atenção para o meu marido, conversar com ele, né? E dar para minha mãe, para ele fazer outras coisas. Então, mas agradeço a paciência de todos, e principalmente de vocês três, que estão aqui me aguentando, né? E acho assim, o que a gente tem que cuidar da vida é a nossa rede, os nossos sonhos, os nossos crescimentos através de treinamento. Pode ser aprender a fazer um crochê, pode ser aprender a tocar um instrumento, aprender outra língua, né? Então, até eu falei, olha, eu agora sou uma cidadã italiana, mas eu quero aprender italiano. Então, estudar, às vezes a gente não quer estudar uma coisa, dá um tempinho, mas não deixa, não procrastina, né? Não vai deixar para depois. Até eu li uma vez um livro que chama A Trilha Menos Percorrida. E esse livro fala que quando você tem várias coisas na sua mesa, uma delas é a que te deixa mais inseguro, é mais difícil. As outras são as mais fáceis, que a nossa tendência é fazer as fáceis e deixar aquela para o final.
se a gente fizesse aquela primeiro, você, quando fizer as fáceis, você vai fazê-las mais felizes. Eu levo isso pra minha vida. Entendeu? Por isso que é a história do encarar com medo. Eu encaro, eu vou com medo. Eu tenho medo, Michel. Não é simples. Tenho medo. Mas a gente tem que encarar. Porque eu sei que o outro que eu vou fazer, vai ser feliz. Agora eu vou levar numa boa. Que legal. Que mensagem interessante agora no final. Encara mesmo, né? Mesmo com medo. Alessandra e Michel, obrigado aí pela participação, pelo papo, por estarem aqui com a gente. E gostaria de lembrar a todos, né, que o Nada de Pânico ele é produzido por um time de profissionais sênior, justamente para mostrar, como a gente está conversando com a Silvana aqui, que a gente quer compartilhar a experiência, a gente quer aprender, a gente quer viver, quer realizar sonhos, quer trabalhar, quer fazer amigos, construir um network cada vez maior, porque realmente a idade não faz tanta diferença assim, tá? E vocês que estão ouvindo, estão assistindo, como eu falei no início, não esqueça de seguir nas nossas mídias sociais, no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Spotify, nas outras plataformas de podcast, no nosso Instagram, Nada de Pânico Team. Enfim, tem vários lugares aí que vocês podem acompanhar o trabalho que a gente faz. E vamos nessa, né? Um grande abraço aí para todos vocês, beijos e vamos que nunca é tarde, porque a vida é repleta de oportunidades. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada.